Boa noite. Vamos aguardar o nosso irmão Marcos. Vai entrar pelo centro. Aí, chegou. Vamos lá, meu irmão. Boa noite, Máximo. Aguardando aí a conexão do nosso irmão Marcos, que está entrando pelo Núcleo Espírita Nova Luz de Pombal. Marcos, eu te chamei. Dá uma olhadinha aí. Oi, Glênio. Pisciana, boa noite. Estou esperando o nosso irmão aí. Parece que deu um probleminha na conexão dele. Vou chamar novamente. Agora vai. Agora deu. Temos que ficar com o sinal da internet nas nossas cabeças, né, Marco? Tudo bem, meu irmão? Como é que você está? Tudo bem, graças a Deus. Melhor agora falando com todos vocês. Ah, agora o som melhorou também. Tá me ouvindo bem, Marco? Tá me ouvindo Muito bem? bem. Pronto. Então vamos iniciar. São 7h33. Vamos iniciar com uma prece. Né? Mestre Jesus, paz, misericórdia e amor. Agradecemos, ó Pai, por mais esse momento de paz, de amor, de energia, de felicidade, de harmonia. Principalmente da espiritualidade amiga, sempre presente nas casas espíritas, e hoje em especial no Núcleo Espírita Gotas de Luz e Nova Luz. Que a voz do Mestre Jesus possa sempre nos consolar e que a noite de hoje seja realmente proveitosa para que possamos refletir e realmente vivenciar a doutrina do Cristo Consolador. Seja sempre feita a vontade do Mestre Jesus, hoje e sempre, e que assim seja. Graças a Deus. Marcos, Pode dizer. como é, Marcos? Não, Sim. pode falar. Olha, desde muito obrigado, viu, pela oportunidade, pelo convite de Nós você. que agradecemos, né? E o agradecimento Finalmente deu certo a especial. nossa live. E o Tinha que ser eu, né? Oi? É porque tem uma hora, eu acho que tá com alguma músicazinha aí e tá atrapalhando um pouquinho o som. Pronto, tirei. Pronto. Tinha que ser eu e você, né? Depois de tanta conversa, né, que a gente teve. Ave Maria, eu sou muito grato a você, viu, minha irmã? Ah, que é isso, Marcos. Tudo, O tudo pessoal que que eu não sabe, aprendi. porque nesse período, né, de mudança, né, das casas espíritas,
para esse modo, né? Vamos dizer remoto, né? Que o nome bonito agora está na moda. A gente teve que se adaptar, né? Eu comecei, aí Marcos precisou de umas dicas, eu dei, a gente foi se ajudando, não é isso? Hoje, antes de iniciar o tema de hoje, eu vou ler um trecho do livro O Consolador, psicografado por Francisco Cândido Xavier e Valdo Vieira, através de espíritos diversos. O capítulo 98, que trata a chamada e escolha, pelo Espírito Emmanuel. Sem flor não há semente, mas se a flor prepara, só a semente permanece. Sem instrução, a máquina é segredo, mas se a instrução avisa, só a máquina produz. Sem convicção, a atitude não aparece, mas se a convicção indica, só a atitude define. Sem programa, o trabalho se desordena, mas se o programa sugere, só o trabalho realiza. Sem teoria, a experiência não se expressa, mas se a teoria estuda, só a experiência marca. Sem lição, o exercício não vale, mas se a lição esclarece, só o exercício demonstra. Sem ensinamento, a obra não surge, mas se o ensinamento aconselha, só a obra convence. Disse Jesus, referindo-se à divina ascensão. Serão muitos os chamados e poucos os escolhidos para o reino dos céus. Isso quer dizer que, sem chamada, não há escolha. Mas se estamos claramente informados do que a chamada vem de Deus, atingindo todas as criaturas na hora justa da evolução, só a escolha, que depende do nosso exemplo, nos confere caminho para a vida maior. Que assim seja. Esse trecho, né, desse livro fala exatamente o que nós estamos vivenciando hoje, né? Hoje que a gente sempre, quando lê as obras, diz, nossa, é tão atual, que continua sendo, né? Nós continuamos sendo chamados, né? E poucos vão ser escolhidos. Depende, obviamente, do livre-arbítrio de cada um. Não adianta só estudar se não praticar, né? E também só a prática sem ter um estudo é bom, né? Fazer essa reflexão, como estamos fazendo hoje, né? E como foi dita na nossa prece inicial, que possamos realmente refletir, né? No que nós vamos, no tema de hoje, que possamos verdadeiramente vivenciar, né? Praticar. Bem, gente, hoje nós temos o nosso irmão Marcos, nosso irmão querido, lá do Núcleo Espírita Nova Luz de Pombal, e sobre o tema, né, o joio e o trigo, nosso irmão Marcos vai fazer uma apresentação. Marcos, fica aí à vontade para a sua apresentação. Obrigado, minha querida amiga Janaína. Obrigado por tudo que eu tenho aprendido com você no Instagram. Eu também aprendendo muito. Já obrigado a todos que estão nos acompanhando para a nossa conversa de hoje. Nós vamos falar um pouco sobre uma parábola interessante, que essa parábola ela mostra um lado bem, assim, uma visão, em duas visões. Ela dá para entender, para o público entender melhor, nós vamos falar um pouco sobre um agricultor, né? Esse agricultor é qualquer um de nós, são esses agricultores. Então, o objetivo da nossa conversa de hoje é a gente fazer com que as pessoas entendam onde está o joio e onde está o trigo neste momento. Ou em qualquer momento da nossa vida, em qualquer circunstância. Assim como o joio e o trigo,
eles podem estar juntos, assim como também a luz, o claro e a escuridão estão juntas. Então, nada está só, tudo tem Não. uma companhia. Então, nós precisamos de ter a sabedoria, o discernimento para sabermos escolher entre o joio e o trigo. Mas é tão difícil, gente, a gente perceber o joio no meio do trigo, porque a semelhança é muito grande. E aí a gente pode, no momento em que a gente vai arrancar o joio, a gente pode interferir na construção do trigo. Então, eu vou dar um exemplo aqui para vocês. Eu, a metade da minha vida, Janaína, foi como agricultor, trabalhando no sítio, limpando o mato. Então, existe é, é, certo erva daninha, aquelas ervas invasoras que tomam de conta da agricultura, que a raiz dela é muito forte e ela entranha na raiz da planta, do feijão, do milho, do arroz. E aí, se você puxar aquela erva daninha, que ela está muito fixada, então você pode puxar com tudo. Com o arroz, se for numa baixa de arroz, se for num pé de milho, você pode puxar o joio, a erva daninha, e trazer o pé de milho junto com o mato, com o joio. Então, essa parábola desse trigo e do joio, ele diz mais ou menos assim: propôs-lhe uma parábola. Quem propôs essa parábola? Foi Jesus que propôs essa parábola para explicar como funciona essa pedagogia do joio e do trigo. Como a gente lidar com ela? Porque se a gente não tiver cuidado, como eu falei agora há pouco, a gente pode danificar a estrutura do trigo. E aí, automaticamente, esse trigo pode vir a morrer. Então, o reino dos céus começa na parábola. O reino dos céus é semelhante ao homem que semeia uma boa semente no seu campo. Mas, se dormindo, os homens veio e o seu inimigo veio e semeou junto ao trigo e retirou-se. E quando a erva cresceu, ou seja, o joio cresceu e frutificou, apareceu junto também o joio. E os servos do pai de família, indo ter com ele, disseram-lhe: Senhor, não semeaste apenas o trigo no campo, ou seja, a boa semente? Por que então nasceu o joio? Aí vem agora o que eu quero dizer para vocês, a nossa interpretação, levando para o campo e para o trigo, o joio. Então, esse pai de família, ele semeou, ele cultivou a terra, fez tudo bacaninha, juntamente com os filhos, semearam, plantaram e esperaram nascer. Só que eles plantaram a semente, foram embora para casa e não esperavam que junto com o trigo iria nascer o joio. Então, aqueles filhos, ao ver, disseram: Oxê, mas o senhor não plantou apenas o trigo? Por que nasceu o joio? É justamente aí que acontece isso para a gente aprender a orar e a vigiar. Orai e vigiai, segundo Jesus. Então, e eles disseram, ele disse, um inimigo. Quem é esse inimigo? Ele não disse, aqui ele disse, ele está dizendo aqui um artigo indefinido. Ele não disse, Marco ou Janaína botou joio, plantou joio misturado com trigo. Não. Um inimigo, ninguém sabe quem foi. Esse
ele pode ser até alguém da própria família que semeou o joio misturado com o trigo. Então, um inimigo é quem fez isso. E os servos disseram: queres, pois, que vamos arrancá-lo? Porém, ele lhe disse: não, para que ao colher o joio, não arranqueis também com ele o trigo, como eu falei para vocês logo no início da nossa apresentação. Ou seja, se você puxar o joio, se ele já estiver bem fixado juntamente com a raiz do trigo, ele pode vir com ele o trigo. E aí a gente precisa entender essa parábola da seguinte forma: como é que eu vou colher o trigo se o joio também é parecido com o trigo? Aí vocês podem até dizer assim, mas o mal, para tentar nos iludir, ele também pode fazer o bem. Pode, sim, claro que pode, Marco. Mas ele não vai ter perpetuidade nesse bem. Ele pode fazer apenas, disfarçadamente, Janaína, uma ou duas atitudes no bem. Só que ele não vai prosperar por muito tempo e logo, logo, o joio vai mostrar suas caras que ele não é o trigo. Ele é uma erva daninha que está entre o trigo. E aí a gente precisa aprender com a ceifa do joio e do trigo. Dentro das nossas famílias, em que momento nós somos joio? Em que momento nós somos trigo? Por quê? Eu faço essa pergunta. Porque o trigo e o joio estão dentro de nós. Assim como a luz e a escuridão, ou a luz e as trevas, elas estão dentro de cada um de nós. Você pode optar pela luz ou pelas trevas. Temos o livre-arbítrio. Deus, em sua misericórdia infinita, ele deixa que a gente pratique o que a gente quiser. Então, dentro de mim, existe o joio e o trigo. Eu posso praticar o joio, como também posso praticar colher o trigo. A colheita, a semeadura, ela é opcional. Porém, a colheita é obrigatória. Ninguém pode semear feijão para colher milho. Ninguém pode semear amor para colher ódio, tempestade, porque é uma lei da vida. E nós, Janaína, precisamos saber lidar com essas situações de joio e de trigo, de luz e de treva. Porque elas vão fazer parte da nossa caminhada evolutiva até um dia a gente não precisar mais de reencarnar. Jesus foi testado constantemente quando ele esteve aqui na Terra. A Bíblia é cheia de relatos. E o interessante que eu assisti certa vez um filme na televisão, mostrando a passagem de Jesus sendo testado no deserto. Então, quando Jesus estava no deserto, sofrendo as consequências dos 40 dias no deserto, que ele ficava variando, aquela variação, o irmão que se intitulava de demônio, de poderoso das trevas, ele ficava dizendo para Jesus deixar aquela vida de sofrimento, que aquilo não era. Se ele quisesse a qualquer momento, ele poderia se livrar daquilo. Então, Jesus, neste momento, Janaína, deixou que o trigo falasse mais alto em seu coração.
Nesse momento, Jesus deixou que a luz fizesse mais forte em seu coração. E ele não se deixou abater pelas aquelas ilusões que estavam sendo mostradas para ele, que estão sendo mostradas para todos nós a qualquer momento. Nós somos seduzidos constantemente, de N formas. Nós somos seduzidos. Somos seduzidos pelas drogas. As drogas nos oferecem um vasto campo de enriquecimento ilícito. Somos seduzidos. Somos seduzidos pelo sexo. Somos seduzidos de várias formas. Pelo um bom emprego, em contrapartida desse bom emprego, nós vamos sonegar imposto, nós vamos negar quem nós somos. Tudo isso são seduções. E aí nós precisamos ser fortes, Janaína, para que a gente não se deixe levar pelas seduções do trigo. Aliás, do joio, perdão. Então, tem uma passagem aqui que eu vou ler para vocês aqui no Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo das Bem-aventuranças, diz o seguinte: então, seus discípulos se aproximaram dele, quem ele? De Jesus, e lhe disseram: sabeis que os fariseus, tendo ouvido o que acabais de dizer, disso se escandalizaram, mas ele lhe respondeu: toda planta que meu Pai, que está no céu, não plantou, será arrancada. Toda planta que meu Pai não plantou, será arrancada. Olha só, pessoal. Esse parágrafo está no Evangelho segundo o Espiritismo, no item 8. O que esse irmão quer dizer aqui, na mensagem do Evangelho segundo o Espiritismo? Que Deus não plantou o mal em nossos corações. É uma escolha nossa. Deus não plantou o trigo. Deus não plantou as trevas. Deus nos criou para sermos felizes. Ou seja, para semearmos a semente do trigo, que germina a paz, que germina a concórdia, o entendimento, a caridade. Então, aquilo que Deus não plantou será arrancado. Se não for arrancado hoje, será arrancado amanhã. Se não for arrancado amanhã, será arrancado em outra existência, que a gente esteja aqui na Terra, em Júpiter, em Marte ou em qualquer outro planeta. O importante é que nós seremos anjos, segundo o Grupo Acordo. E a gente não vai escapar dessa fatalidade que é a evolução espiritual. É a única evolução que nós temos, Janaína. É a única fatalidade que nós temos, Janaína, é a evolução. Cedo ou tarde nós precisamos aumentar esse campo do trigo. Nós precisamos ter uma visão maior desse trigo. O terreno ele é fértil. A gente planta o que a gente quiser. Certo? Então, deixai crescer ambos juntos, diz Jesus nessa parábola. Porque quando eles dois tiverem crescido, você vai ter discernimento de você saber o que é melhor para você. Quando você consegue decidir logo, você chegará mais rápido em sua evolução espiritual. Quando você demora detectar que o joio ele não é o trigo,
você demora um pouco mais a chegar na sua evolução espiritual. Porque é uma consequência da lei divina. Então, tendo despedido a multidão, foi Jesus para casa. E então chegaram ao pé dele e seus discípulos, dizendo: Explica-nos, Senhor, essa parábola do joio e do trigo. E Jesus respondendo, disse-lhe: O que semeia a boa semente? O que semeia a boa semente é o Filho do Homem. Ou seja, quem é que semeia a boa semente? Toda a humanidade são quem semeia a boa semente. Só que dentro dos corações do semeador, que somos nós, a humanidade, existem as imperfeições. O que são as imperfeições? O joio. Que antes de você plantar o trigo, já tem o joio. Então, nós não temos apenas joio. E não temos apenas trigo, por enquanto. Futuramente, lá para os finais do tempo, quando a gente não precisar mais reencarnar, nós teremos apenas trigo. Assim como Jesus esteve aqui entre nós apenas com o trigo. Ele não se deixou abater com todas as oferendas que tinham para ele, trazidas das trevas. Então, nós precisamos ter discernimento diante da colheita. Porque, como já falei, esta colheita ela é obrigatória. Continuando aqui a mensagem, ele diz o seguinte: o inimigo que semeou é o diabo. Certo? O que é o diabo? Para nós espíritas, nada mais são do que irmãos equivocados no mal. Porém, eles não são. Vale salientar que eles não são, eles estão. Quando eu estou passando uma temporada. Agora, quando diz assim, eu sou, é porque realmente a minha estrutura toda, ela é feita no mal. Mas não é assim, porque quem nos criou foi Deus. Deus nos criou para o bem, ele não nos criou para o mal. Se estamos passando por essa temporada equivocada, em breve a gente voltará a ser uma criatura do bem. Então, e a ceifa é o fim do mundo. Olha só, pessoal. Ou seja, o fim dos tempos. Por que aqui no texto original está assim? Porque isso é um texto bíblico. Vocês vão encontrar isso em Mateus. É um texto bíblico. Então, a gente entende o fim do mundo como o fim dos tempos. O final dos tempos, esse trigo deixará de existir. Por quê? Esse planeta onde nós estamos, ele será um planeta de amor, onde o amor reinará. E o trigo deixará de ser semeado. Então, nós, na medida em que a gente está invigilante, chega os nossos adversários e joga a sementinha de joio no meio de nós. Vamos dar um exemplo aqui, Janaína, bem característico do movimento espírita. Sim, muito bem, do movimento espírita. Vamos dar esse exemplo. Nós estamos todo mundo no bem bom, todo mundo na maior maravilha. Aí acontece uma reunião, digamos uma reunião administrativa, aí fulano deu a sua opinião, ciclano deu a sua opinião, aí o outro vai dar outra opinião, e aí o tempo vai passando, e a opinião dele não é vista, ou dela, seja lá de quem for, não é vista por demais irmãos. E aí vai crescendo naquele coração, Janaína, a semente do joio.
o joio vai se frutificando, vai fincando raízes no coração do irmão ou da irmã. O que acontece? Vêm os irmãos, que é, segundo a mensagem aqui bíblica, vem o diabo e dá uma aguadazinha naquele joio para que ele cresça muito. E ele, quando ele cresce bastante, ele sufoca o trigo. Trigo. E aí nós perdemos as estribeiras. Se for católico, deixamos a igreja. Se formos protestantes, deixamos a igreja também. Se formos budistas, ou seja lá de que denominação for, nos separamos daqueles irmãos. E se formos espírita, a mesma forma, com atenuante a mais e para pior, porque nós espíritas temos o conhecimento de que tudo aqui é passageiro. Hoje, as minhas ideias não estão sendo aceitas. Hoje, eu não sou aceito em casa espírita A, em casa espírita B, porque ninguém sabe, mas os irmãos sabem. Eles sabem porque eles vê detalhes por detalhes. Eles são parentes de Roberto Carlos, detalhes por detalhes. Então, nós precisamos ficar atentos. Porque, ao contrário, a gente irá sair da casa espírita, a gente irá sair da igreja, iremos cometer suicídio, iremos fazer determinadas atitudes absurdas na sociedade e seremos vistos como louco, como doido, como ladrão, como assassino, tudo que você imaginar, porque o trigo nos sufocou. E nós precisamos ter esse discernimento. Porque quem quiser ser o maior no reino dos céus, que seja o menor aqui na terra. Se a sua ideia não é aceita aqui na terra, lá no céu ela é aceita. Porque, Janaína, de que adianta eu estar pregando, e eu faço o quê? Para merecer a colheita, para merecer que meus silos sejam cheios de semente de trigo. Eu faço o quê? Nada. Só faço pregar e nada de colocar em prática. Então, para incrementar mais ainda essa minha fala, tem uma história, Janaína, de um presidente de uma casa espírita, que ele era um pregador muito famoso, com muita eloquência. Tinha também, nesta mesma casa espírita, um senhorzinho que ouvia tudo atentamente que aquele palestrante espírita e mais presidente da casa estava pregando. Então, aquele senhorzinho, toda reunião, toda palestra, ele ia assistir, memorizava o que ele escutava, ao sair da casa espírita, ele colocava em prática. Aquele palestrante, aquele espírita, presidente da casa, só falava e não colocava em prática. Certa vez, aquele senhorzinho desencarnou, deixou de aparecer as palestras que ele escutava, que aquele presidente fazia. E ele foi recebido pelos irmãos de luz e foi levado para um ambiente maravilhoso. Uma residência merecedora de tudo que ele praticou. E aí ele foi usufruir da felicidade no plano espiritual, que é a nossa verdadeira morada. Acontece, Janaína, o seguinte, daquele presidente, palestrante, desencarnar, e na sua volta para o plano espiritual, que ele avista aquele senhorzinho, naquela mansão
com um jardim muito florido, flores perfumadas, aquela felicidade toda. Ele pensa comigo mesmo. Ele diz, ora, ele não fazia nada na casa espírita, só escutava o que eu falava. Então, a minha morada vai ser muito melhor do que a dele, porque eu falei muito, eu estudei muito, eu fiz palestra, fui presidente de casa espírita, eu dei passe, eu fiz tudo, e ele não fez nada, e ele está num local bom, então eu vou para um lugar bom. Quando ele se depara com o guia espiritual dele, e o guia espiritual dele leva-o pelo braço e até a residência que ele vai habitar no mundo espiritual. E aí ele diz, meu irmão, a sua residência vai ser essa. E aí ele fica inconformado com a situação. Não, eu não aceito essa situação. Por quê? Porque que aquele senhorzinho não falava, não fazia prece, não dava passe, não fazia nada na casa espírita, não fazia nada na casa espírita, e ele está naquele ambiente maravilhoso, e eu pregava, eu falava, eu dava dinheiro, eu dava feira, e eu vou morar numa residência dessa. Aí o guia espiritual daquele irmão disse, meu irmão, você falou muito bem, você dava, você falava, mas você não se doava, você não se trabalhava, você era prepotente, você era orgulhoso, você era vaidoso porque falava bonito, porque falava bem, porque chamava a atenção das pessoas quando estava falando. Só que quando quando ia para a prática, você não colocava nada em prática. Então, a moeda aqui, para construir a nossa morada, ela vem das obras que você praticou na terra. Então, esse senhorzinho, ele plantava a semente do trigo, enquanto que esse presidente ele achava que estava plantando exclusivamente o trigo. Só que dentro dele já tinha o joio, e ele estava se alimentando. O joio vinha se alimentando juntamente com o trigo. Por quê? Na medida em que ele crescia o ego, e o povo dizia que ele era um bom palestrante, ele era isso, era aquilo, ele dava dinheiro, ele dava feira, o ego aumentava, e esse ego, quando aumentava, era como que botasse adubo ou água no joio, para que ele pudesse crescer e automaticamente sufocava a semente do trigo, a germinação do trigo. Então, os justos resplandecerão, os justos resplandecerão, como o sol no reino de seu Pai. Quem tem ouvidos para ouvir, que ouça, e quem tem olhos para ver, que veja. Vocês vão encontrar esse texto bíblico na íntegra, do jeito que eu falei para vocês aqui, em Mateus, no capítulo 13, versículo de 36 a 43. 36 a 43. Então, a Bíblia é muito rica, né, isso, Renan, em termos de parábolas. E essas parábolas, quando nós espíritas pegamos essas parábolas para a gente estudar, traduzir conforme o nosso entendimento espírita, elas se tornam muito mais ricas, muito mais recheada de entendimentos maravilhosos que nos faz entender a mensagem de Jesus, que nos faz entender a razão da vida, que nós não estamos aqui na Terra para viver no mar de rosa. Nós vivemos aqui para colher o que a gente semeou, tanto de bom como de ruim. Então, nós vivemos para aprender a discernir o que é joio, em que momento nós estamos, no joio ou no trigo.
Eu prefiro a luz ou as trevas? Então, Jesus utilizava-se, e aí vem a explicação espírita. Jesus utilizava-se de uma figueira material, de uma figura material, conhecida para despertar alguns conhecimentos de ordem moral, como a gente já acabou de explicar, conforme o texto bíblico. Então, normalmente, Jesus usava dessas parábolas para explicar o significado espiritual e moral daquele ensinamento. Outra parábola, Janaína, são várias. O filho pródigo é uma parábola maravilhosa. A figueira, outra parábola maravilhosa. São várias parábolas bíblicas que a doutrina espírita, que nós espíritas costumamos estudar à luz do espiritismo, para facilitar o entendimento das pessoas, porque muitos irmãos ainda não entendem isso. Jesus, quando ele esteve entre nós fisicamente, ele mesmo falou isso, que ele iria voltar para a espiritualidade, mas que ele mandaria um consolador prometido, que esse consolador iria explicar tudo o que ele falou e muito mais, porque a humanidade da época não entendia o que Jesus falava. E aí vem a doutrina espírita destrinchando todas essas falas de Jesus, essas parábolas de Jesus, explicando que cada um de nós podemos ser joio e trigo. Podemos semear o joio e o trigo, ou um ou outro. Podemos ser luz ou treva. E Jesus nunca disse que nós sejamos treva. Sempre ele dizia: vós sois luz, façam brilhar a vossa luz. Como é que a gente vai fazer brilhar a nossa luz? Se a gente vive em conflitos constantemente, se a gente cria uma couraça com o nosso orgulho, com o nosso preconceito, com a nossa vaidade, então nós precisamos nos libertar dessa couraça, dessa vaidade, do preconceito, para que essa luz interior jorre. E aí, quem está por perto da gente, se sirvam desta luz. Porque já que nós somos luz, que essa luz sirva também para o nosso próximo. Como? A gente utilize dessa luz para orientar, para esclarecer aqueles irmãos necessitados de esclarecimento. Nós temos a doutrina espírita, a gente não pode estar só errando direto, não. Errar é humano, mas a gente não pode estar constantemente cometendo erro e dizendo: eu sou humano. Eu sou... Cometendo o mesmo erro. Exatamente, Janaína. Então, isso desculpem a minha expressão, isso é burrice. Isso é falta de coragem. Não é ignorância, Janaína. Não é ignorância. Isso é orgulho. Olha, se eu tenho conhecimento doutrinário, eu estudo a doutrina e ela me esclarece. A doutrina me diz: olha, o que você está passando hoje, Marco, amanhã é outro dia, amanhã você pode estar livre de todos esses problemas. Então, eu tenho esse conhecimento, então eu não posso blasfemar, por exemplo, dizer que Deus é injusto porque eu estou sofrendo perseguição, por isso, por aquilo, eu estou passando fome, os políticos estão roubando e na minha casa não vem nada para me alimentar. Eu não posso, porque eu tenho conhecimento. Se eu falar isso, se eu falar todas essas baboseiras todas, é porque eu sou orgulhoso. Eu não sou ignorante. Porque o ignorante, ele pode se saciar.
daquela ignorância. De que forma? Os livros, pega os livros e vai estudar. Quando ele adquirir aquele conhecimento que nós temos, então ele já não será mais ignorante. Então, assim somos nós espíritas. Aí tem gente que diz assim, rapaz, fulano é espírita e está fazendo uma coisa dessa, está perseguindo alguém, está falando mal de fulano, falando mal de cicrano, e é porque é espírita, viu? Aí os irmãos protestantes, Janaína, também falam essa mesma coisa. E é porque é protestante, são evangélicos. Mas isso é uma característica nossa, do ser humano, de ficar apontando os erros uns dos outros. E aí o joio continua crescendo, sufocando o trigo. E a gente fica se perguntando, meu Deus, até que ponto eu vou aguentar essa cruz, essa carga que eu estou levando? Deus não dá fardo pesado a ombros fracos. A nossa cruz, o nosso fardo, ele é proporcional às nossas forças, às nossas condições. E ainda sobra uma forcinha, Janaína, para a gente ajudar a carregar a cruz do nosso irmão. Ainda sobra uma forcinha para a gente erguer a cruz do nosso irmão. Se você só ganha um salário mínimo, mas você deve lembrar que muitos irmãos em Cristo não têm sequer R$ 100, ou sequer um emprego, um empreguinho. Vive mendigando, pedindo ajuda a um e a outro. Quando a gente estiver estourando a paciência, porque os nossos filhos estão chorando, pedindo um pão de cada dia, antes da gente blasfemar contra Deus, contra os políticos, contra nós, a gente deve lembrar que tem gente, tem irmãos em Cristo, que vive debaixo de um viaduto, debaixo de uma ponte, ou até mesmo debaixo de uma árvore. Prepara aquela árvore e vão habitar ali debaixo. E ali mesmo eles vivem, eles sobrevivem. Não, eles não vivem. Eles sobrevivem da migalha de quem tem. Antes da gente dizer, olha, mãe ou pai, eu só tenho uma roupa para vestir, ou um calçado para andar. Devemos lembrar que tem muitos irmãos que sabem o que eles fazem? Eles pegam uma garrafa PET, abrem a garrafa PET e colocam uma correia para eles andar. Por quê? Não tem calçado. Não tem uma sandália velha, mesmo torada, remendada de arame. Não tem um tênis, um sapato descolado para botar cola. Não tem uma camisa nova para chegar numa festa e ele entrar de cabeça erguida, como nós que temos uma camisinha melhor, entrar. Tudo isso é passageiro. E nós que temos esse conhecimento espírita, nós precisamos aceitar isso. Porque, ao contrário, não será, a ignorância não será desculpa. Mas sim, o orgulho, a avareza, a prepotência, tudo menos a ignorância. Aí tem gente, Janaína, tem irmãos espírita, e não espírita também, que diz assim, o orgulho, aliás, a ignorância é o maior e pior mal da humanidade. Eu, Marcos, não entendo dessa forma. Porque, como eu acabei de falar para vocês agora, se eu sou ignorante, Janaína, eu posso pegar o Evangelho, estudar o Evangelho, não é isso? E me tornar conhecedor. Então, o
O ignorante, ele sofre até enquanto ele não estuda. Depois que ele estudar, ele nem, não tem mais motivo para sofrer por ignorância. Nós, se sofrermos, é porque somos orgulhosos e não aceitamos a nossa condição. O irmão X, Verdade. no livro, o espírito, o irmão X, em Boa Nova, Janaína, ele diz uma mensagem o seguinte: oferecem-nos alguns subsídios para o melhor entendimento. Ele diz: o discípulo da Boa Nova tem de servir a Deus, servindo a sua obra neste mundo. Ou seja, nós não estamos aqui para viver um mar de rosa. Nós estamos aqui para encarar tudo que está na nossa programação espiritual com cabeça erguida, sem blasfemar. Porque nós somos merecedores. Jesus diz que a gente precisa estar no mundo sem se envolver com as coisas do mundo. Nós não precisamos e nem devemos nos isolar das coisas erradas do mundo. Por exemplo, vamos dar um exemplo aqui para vocês que estão nos acompanhando nesse momento. Eu conheço alguém que é uma irmã prostituta e as pessoas têm vergonha de visitar ela porque ela está precisando de ajuda espiritual e até ajuda material para se alimentar. E muitos irmãos dizem: Deus me livre, eu vou lá ali de jeito nenhum. Primeiro, eu vou estar perto de gente de má vida, certo? Eu posso até pegar uma doença, adquirir uma doença, porque o ambiente lá é propício. E aí, Janaína, onde está a caridade, onde está a humildade das pessoas em aceitar essa situação, em aceitar essa irmã ou esse irmão como uma criatura nossa também? Então, nós precisamos. Ninguém melhor no mundo deu esse exemplo quanto Jesus. Por quê, Janaína? Jesus esteve com mulher prostituta. Jesus andou com cobradores de imposto. Jesus andou em festa, porque Jesus transformou água em vinho. Ele esteve em festa social. Jesus esteve em todo o ambiente que a gente possa imaginar, porque ele veio ao mundo para os doentes. Quem são os doentes que Jesus fala? Esses doentes que Jesus fala somos nós. Nós somos seres doentes que necessitamos desse lenitivo da vida que Jesus semeia, desse trigo, Janaína, que faz com que a gente, que germine dentro dos nossos corações a luz, a concórdia, a paz, o amor. Então, continuando aqui a mensagem do irmão X. Ele sabe... Marcos, tá no finalzinho, tá? Do tempo. Oi? Estão no finalzinho do tempo, tá? Pronto. Final do tempo. Eu vou encerrar aqui agradecendo. Tem mais alguma colocação? Ok. Não, Bem, Marcos. A gente pode... Uhum. O que você comentou desde o início, né? Você falou fez o exemplo, né, do agricultor, né, da parte da sua vida, e você falou exatamente como retira o joio, né, e em determinado momento não tem como retirar, né, porque senão vai... Isso é o que acontece com nós mesmos, porque na realidade o inimigo, o nosso maior inimigo, somos nós mesmos, né? Porque nós temos muitas sombras, nós somos egoístas, somos hipócritas, somos vaidosos, temos milindre, e isso, o joio está lá, né? Mas o trigo também.
Vamos cultivar mais o trigo e alguma parte do momento vamos tentar, como o Glícia falou no início, Dona Lourdes, a questão do autoconhecimento. Precisamos nos conhecer e reconhecer as nossas falhas verdadeiramente, né? Eu queria muito agradecer, Marcos, a você, né, a todos os irmãos lá do Nova Luz, Fernanda, todo o pessoal. E, para encerrar, eu gostaria que você fizesse a nossa prece final. Muito obrigado de coração, minha querida irmã Janaína. Obrigado a todos. Deus, Pai de infinita bondade, muito obrigado, Senhor da vida, por esta oportunidade de estar transmitindo a mensagem renovadora do Cristo de Deus. Obrigado, Jesus, por esta mensagem deixada há mais de 2000 anos para esclarecer, para libertar a humanidade através dela. Obrigado, Maria Santíssima, Senhora de infinita bondade, pelo carinho e pelo amor que a senhora tem por todos nós. Obrigado, benfeitores amigos, queridos irmãos, trabalhadores de todas as casas espíritas, por esta oportunidade. Que o amor do Cristo nos envolva hoje, agora e sempre. Graças a Deus. Graças a Deus, que assim seja. Marcos, muito obrigada. Um grande abraço para todos os nossos irmãos de Pombal. Pessoal, obrigada também. Continuaremos com a nossa programação, né, os estudos, continuando a partir de segunda-feira. Temos a arte espírita na quinta, né, e a nossa próxima reunião, né? Então, nossa programação já está aí, temos vários irmãos. Estamos caminhando e que possamos realmente, né, vencer o joio, né, Marcos? Muito bem. Então, gente, um abraço aí para todos e até semana que vem. Até mais. Tchau.